vamos fazer a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, o texto referencial onde os amados tematizaram o culto, capítulo 61, versículo 1 e 2, eu estarei lendo. Glórias a Deus. Isaías 61, versículo 1 e 2. Quem achou, confirme dizendo amém. Amém. Glórias a Deus. Então, vou fazer a leitura, os amados acompanham. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu vou pedir que todos repitam bem alto e no bom som, segundo a tradução bíblica que você está usando, a parte A do versículo 2, que é o tema do trabalho desta noite. 1, 2, 3. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mais uma vez, bem alto e no bom som. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Amém. Você que ama a palavra do Senhor, tome o teu assento glorificando a Deus. Bendito é o nome santo do nosso Rei Jesus Cristo. Glórias a Deus. O ano aceitável do Senhor é o nosso tema desta noite. Querida igreja, quando adentramos no contexto histórico por trás do livro do profeta Isaías, nós temos várias lições que podem ser aplicadas ao nosso cotidiano nos dias de hoje. O livro do profeta Isaías, ele é um livro muito extenso, então vale a pena ressaltarmos um pouco daquilo que os estudiosos ao longo dos anos têm apresentado sobre esse livro. Isaías evidencia o seu ministério entre o ano 740 a.C. Foi na época do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No entanto, entre o capítulo 1 ao capítulo 39, este profeta ele está falando propriamente ao reino do sul, ao povo de Judá, especificamente aos reis e aos filhos de Israel. Do capítulo 40 ao 55, não se ouve mais nada a respeito desse período. Acredita-se que nessa época o profeta agora era discípulo do Isaías, filho de Amós, era um profeta que viveu entre os judeus exilados. Os textos sempre se referem ao oráculo de salvação ao povo de Israel e também palavras de profecia contra o Império Babilônico. O profeta dizia muitas vezes que Babilônia cairia, que Babilônia seria transformada em um mar de vergonha. Mas, do capítulo 56 ao capítulo 66, a linguagem muda novamente. Os estudiosos entendem que esse era discípulo do outro Isaías, ou seja, está falando de um período que nós conhecemos como período pós-exílico. Aqui, os filhos de Israel eles já tinham saído do cativeiro babilônico, já estavam em Jerusalém e estavam agora sob a responsabilidade profética de um homem que trazia palavras também de consolo, mas palavras de motivação, porque os filhos de Israel, quando saíram da Babilônia, eles pegaram uma Jerusalém arrasada, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos, o ânimo e a fé dos filhos de Israel também, porque eles ficaram 70 anos na Babilônia. Todo o livro do profeta Isaías, ele nos fala de profecias que foram evidenciadas no período pré-exílico, exílico e pós-exílico, ou seja, antes da prova, durante a prova
e depois da prova, os filhos de Israel, eles não estavam órfãos, os filhos de Israel, eles não estavam sozinhos, os filhos de Israel, eles estavam ouvindo a voz de Deus falar aos seus corações, porque o nosso Deus, Ele fala conosco em todo o tempo, Ele conhece o tempo que nós estamos vivendo de conquista, que é o tempo de monte, mas Ele também conhece o tempo da prova, Ele conhece o tempo de vale, Ele também conhece o tempo do fim da prova, Ele conhece o tempo do monte, Ele conhece o tempo de cantar, Ele conhece o tempo de chorar. Todo o tempo está debaixo das fortes mãos do Senhor. E nesta noite, introduzindo essa mensagem, eu quero te dizer: não desanime, porque Ele te conhece em todo o tempo da sua vida, em todas as fases da sua vida, Ele te conhece. A igreja pode adorar o nosso Deus. Aleluia. Essa igreja é uma igreja de adoração. Então nossos queridos músicos pregarão comigo com louvor. Deixa Deus usar vocês. Queridos, esse profeta, ele está falando aos repatriados judaicos. Ele está falando àqueles que chegaram em Jerusalém e tinham uma grande missão: reconstruir o templo que estava destruído, reconstruir os muros que estavam destruídos, reconstruir a cidade. E é interessante que no versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ou seja, o profeta, primeiro, ele recebe a palavra para ele. Deus estava dizendo: o meu Espírito está sobre ti, porque a responsabilidade que você tem é grande, porque o trabalho que você desenvolverá é difícil, e se eu deixasse somente pelas forças do seu braço, não sairia. No entanto, você não está sozinho, profeta. O meu Espírito está sobre você, então pode falar com ousadia, pode fazer o trabalho com alegria, porque você não está sozinho. Eu estou contigo. E também aquela palavra servia para o povo, porque o povo precisava entender que aquele líder, ele não estava exercendo uma liderança profética porque ele tinha vínculo, porque ele tinha parentesco, porque ele era amiguinho do rei Uzias ou de outro rei ou dos antigos profetas antecessores. Não, ele estava exercendo aquela função profética porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aquela palavra servia para animar o profeta, para que ele entendesse que Deus o chamou e que derramou o Espírito sobre ele. Mas aquela palavra também servia para o povo, para que o povo não viesse enxergar um profeta, para que o povo não viesse enxergar um homem, para que o povo não viesse enxergar um líder, mas que o povo viesse enxergar um profeta que tinha o Espírito de Deus sobre ele, e que falava inspirado sobre o Espírito de Deus, e que falava conduzido sobre o Espírito de Deus. Queridos, nesta noite, o Senhor, ele fala ao meu coração e ao teu coração, porque não adianta só ser cristão, não adianta simplesmente fazermos parte de uma instituição eclesial chamada de igreja.
de Deus está sobre mim. O Espírito Santo está sobre ti. E o Espírito Santo na Bíblia ele é chamado de Consolador. Em grego, Paráclitos, aquele que consola, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que nós somos mortais, e como seres humanos, nós não estaremos bem em todo o tempo, queridos. O pastor ele falou de uma enfermidade, porque ele não é um super-homem. Nós não temos saúde em todo o tempo, nós não estamos bem em todo o tempo, e é nesses momentos, às vezes, de enfermidade no corpo, enfermidade na alma, que o Espírito Santo ele vem com um papel de intercessor, intercedendo com gemidos inexprimíveis. É nesse momento que às vezes nós falamos: eu não sei, essa caminhada com Deus está ficando cada vez mais difícil, e o Espírito Santo está contemplando a nossa pouca força e intercedendo: Pai, derrama a tua graça sobre ela. Pai, derrama a tua graça sobre ela. Pai, não deixe que as tentações dessa vida venham desviar a tua vida e o teu filho dos teus caminhos, da tua presença, do teu propósito, do teu chamado, da tua escolha, da tua vocação. Aleluia. Tenha certeza que o Espírito do Senhor está sobre ti, e ele não está descansando, ele não está deitado numa rede tomando água de coco, ele está intercedendo por ti. Aleluia. O Espírito Santo intercede por esta igreja, o Espírito Santo intercede por ti. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador. E se ele nos consola, é porque ele sabe que tem momentos que precisamos ser consolados. A Bíblia diz de um profeta por nome de Elias. Um dia ele se levantou e ele lutou contra 850 profetas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá, a mãe do Baal, segundo a mitologia cananita. E Deus usou ele com ousadia, e ele falou: olha, vai descer fogo do céu, e desceu fogo do céu, consumiu ali o holocausto, todos viram, o nome de Deus foi glorificado. Mas veio um mensageiro de Satanás e disse: amanhã ela vai fazer com você igual você fez com seus profetas. Elias entrou num estado de autocomiseração, tristeza profunda, foi para o deserto, pediu a morte, talvez em um estado de depressão. Mas não era o profeta que lutou contra 850 profetas, como pode estar com depressão? Um tempo atrás eu li algo a respeito do pregador Lu. Talvez vocês conheçam. O pregador Lu desenvolve um trabalho de rap gospel há muitos anos, e ele dizia que sofria de depressão. E aí, mas como pode um cantor de rap gospel com todo aquele dinamismo sofrer de depressão? Queridos, Deus conhece o ser humano na sua particularidade. Deus conhece o ser humano por dentro. Às vezes nós estamos sorrindo, mas aqui dentro está quebrado. E Ele nos conhece. E Deus conhecia Elias. Ele enviou um anjo e olhou Elias naquele estado de depressão. E o anjo chegou perto dele e disse: olha, Elias, come desse pão, bebe dessa água, levanta, sai desse deserto, porque é muito longa a sua caminhada. É muito longa a sua caminhada. É muito longa a sua caminhada. Elias se levantou e continuou andando e continuou marchando, porque o seu ministério não tinha chegado ao fim. O seu ministério não tinha um ponto final. O Senhor colocou uma vírgula e disse: levanta, Elias, e continua andando, e continua andando. Esta é a função do Espírito Santo. Ele é consolador, ele nos levanta, ele nos motiva, ele nos fortalece nos tempos difíceis. Para quê? Para que possamos nos levantar e continuar andando, continuar
cansaço. Nós até brincamos e podemos dizer, acho que está na hora de eu subir. Mas pode ser que não seja a hora. Pode ser que seja muito longa sua caminhada. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. O profeta dizia. E Deus falava com o profeta, chacoalhando ele, dizendo: você não está falando porque você é o bonitinho, não, viu? Você está falando porque o meu Espírito está sobre você. Glória. E ao mesmo tempo Deus mostrava para o povo, dizendo: vocês também não estão órfãos. Eu levantei um profeta deste lugar, um líder, e o meu Espírito está sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados. A palavra ungir vem do hebraico Mashiach, que quer dizer escolhido, separado para uma missão específica. O profeta, ele foi escolhido por Deus para uma missão específica, que era pregar as boas novas aos aquebrantados. Público-alvo: os aquebrantados. Saiu muita gente da Babilônia para Jerusalém, mas nem todos eram aquebrantados. Muita gente sai da Babilônia, chega em Jerusalém, mas lá na Babilônia eles ficaram 70 anos. 70 anos de prova é muito tempo. Alguns chegaram sem fé, outros chegaram não querendo saber mais nada de Deus, e outros chegaram ainda aquebrantados. E esse profeta, ele foi escolhido por Deus para pregar aos aquebrantados, para pregar aqueles que ainda que fosse uma fagulha ou uma pequena chama, mas eles ainda choravam, eles ainda queriam Deus, eles ainda tinham sede de Deus, eles não tinham apostatado da fé. O profeta ainda estava para acender a chama do coração desse público com a palavra de Deus. Então Deus o chamou, Deus o vocacionou para uma missão específica, para falar ao coração daqueles que estavam lá quebrantados. E sabe o que é interessante? Jesus, quando veio ao mundo, ele escolheu 12 pescadores, cobradores de impostos, e nos dias de hoje ele não simplesmente nos deixa debaldes na sua obra, mas ele nos escolhe para uma missão específica. E isso é maturidade cristã, porque o novo convertido, ele não vai entender isso. O novo convertido, ele não vai entender o que é chamado, o que é vocação de Deus. Mas quando nós já temos um tempo andando com Cristo, um tempo andando na fé, nós temos a plena certeza que nós somos escolhidos por Deus para exercermos uma missão específica, para exercermos uma vocação específica. Alguns talvez são vocacionados para a adoração, outros talvez para a pregação, outros talvez para a visita, outros talvez para o aconselhamento, outros talvez para a evangelização. A verdade é que o Senhor nos chamou para uma missão específica. Toca no irmão aí, pergunta para ele: você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Há uns anos atrás, um diretor de uma faculdade me convidou para pegar uma turma de grego bíblico. E quando eu cheguei, pastor Felipe, a turma estava desmotivada, porque o outro professor que me antecedeu olhou para a turma e disse: vocês não têm capacidade de aprender grego. E aí, quando eu cheguei na turma, a primeira coisa que eles falaram com a cabeça baixa: professor Roberto, o professor disse que a gente está ruim na foto, a gente não tem capacidade de aprender grego, não. E eu disse: não é bem assim não, calma. E aula após aula, eu saí dali, eles terminaram a disciplina comigo, foram aprovados, mas eu coloquei algo a mais no coração deles. Eu motivei eles para que eles pudessem sair daquela faculdade e fazer uma pós. Alguns hoje já fizeram pós, outros estão iniciando mestrado, outros
pastor no interior de São Paulo. O que é isso, irmãos? Eu sei que Deus me chamou para ser um formador, para ser um professor. Esta é minha vocação, aleluia, e eu glorifico a Deus por esta vocação. E é maravilhoso quando nós entendemos a nossa vocação. E nesta noite o Espírito Santo está falando: eu te chamei, eu te escolhi, eu te vocacionei para uma missão específica. Não ache que você é alguém à toa na casa de Deus, de jeito nenhum. Ele te escolheu para uma missão específica. Pergunte para Ele, fale para Ele, fala: Senhor, o Senhor me chamou para quê? O Senhor me vocacionou para qual finalidade? E quando Ele te responder, faça igual o profeta Isaías e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim, porque eu obedecerei. Diga para Ele: eu obedecerei. Oh, aleluia! Quantos podem adorar o nosso Deus? Olha, prepara uma subida perdona. Meu Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados. Ou seja, meu público-alvo é aqueles que ainda mantêm a chama acesa da fé, mesmo depois de ter passado pela prova do cativeiro babilônico. O profeta continua dizendo: enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Porque eles estavam aquebrantados, mas eles vieram de 70 anos de prova. E quando nós passamos muito tempo na prova, ela nos traz marcas. Às vezes, quando o soldado vai para a guerra e volta vivo, ele vem com medalhas. E geralmente essas medalhas são cicatrizes. E às vezes, quando passamos por provas na saúde, financeira, rejeição, ministerial, nos traz marcas, nos traz lembranças e traumas. Nós estamos vivendo uma época do desigrejamento. O que é o desigrejamento? São milhares de pessoas que, quando falam igreja, elas fazem o sinal da cruz e dizem: Deus me livre, não quero mais saber de igreja. Por quê? Não, porque eu fui de uma igreja que disseram que o cabelo se cortasse era pecado, que se a mulher usasse uma calça, a calça era o diabo, e aí não sei o que, daquela loucura toda. O camarada ficou lá um tempo, depois saiu desanimado e não queria mais saber de igreja. Pessoas que passaram por igrejas e às vezes vêm para cá: não, porque essa água aqui você consegue fazer não sei o que por apenas uma oferta de R$1.350. Aí a pessoa dá a oferta de R$1.360. Aí no outro dia ele traz uma outra água mais amarelinha e leiloa por R$2.550. Aí quando a pessoa cai no trânsito, ela: meu Deus, mas que doideira é essa? Aí já diz: eu não quero mais saber de igreja, porque toda igreja é assim, todo pastor é assado. E estamos vivendo uma época de desigrejamento. Muitas pessoas têm traumas e não querem mais saber de igreja. E é interessante, queridos, que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. A igreja proporciona o que eu estou vendo aqui: uma igreja alegre, uma igreja unida, uma liderança que adora. Igreja é koinonia, igreja é lugar de reunir pessoas. Só que às vezes as pessoas, elas se ferem, elas trazem traumas. E o profeta tinha essa missão: ele tinha que pregar aos aquebrantados e curá-los. Você está entendendo? Uma pessoa da sua família que não confia mais em ninguém, que é rancorosa, que é amargosa, parece que chupou limão, mas às vezes ele tem um histórico, ele tem um passado, confiou em alguém, alguém foi lá e apunhalou. Foi igual Judas Iscariote, traiu Jesus. Aí a pessoa pôs
dura de antipatia e disse: agora eu vou ser um limão azedo e não vou conversar com ninguém. E aí Deus te levanta para colocar perto dessa pessoa, para curar essa pessoa. Deus te levanta para colocar perto dessa pessoa para dizer: ei, às vezes você sofreu porque alguém te traiu, mas nem todas as pessoas traem. Deus pode colocar uma pessoa boa no seu caminho para que você possa sorrir, para que você possa cantar, para que você possa amar, para que você possa ter amizade. Deus pode colocar uma igreja no seu caminho, uma igreja que você possa crescer, que você possa ser uma bênção e a igreja ser uma bênção para você, e etc. Ou seja, às vezes Deus nos levanta, Deus nos escolhe para falar a um aquebrantado, para curar esse aquebrantado, porque esse aquebrantado traz traumas, ele traz traumas, e Deus escolheu, foi eu e foi você. Deus nos vocacionou também para curar. E para isso não precisa de cargos, não precisa ser presbítero, diácono, não precisa ser consagrado a querubim, a patriarca, não precisa ter nada disso, porque Deus, ele escolhe pessoas, e às vezes ele escolhe para curar outras. Jesus passou por isso. Foi difícil carregar a cruz, chegou um momento que ele não aguentava carregar sozinho. O Simão Cirineu se aproximou e o ajudou a carregar a cruz. Tem algumas mulheres nessa igreja que são sábias, e essa sabedoria pode ajudar tanto uma nova, porque às vezes aquela moça de 16 anos, 17, ela está ali naquele período de formação. Um dia não sabe se quer ser uma coisa, se sabe se quer outra, não sabe se quer estar na Goiás, não sabe se quer estar no rolê na Figueiras, não sabe se quer estar na igreja, a cabeça está meio voada. E você já é uma mulher sábia, porque Deus te levantou assim para aconselhar, para direcionar. E a cortejada tem muitos pretendentes, não sabe se vai ficar com loiro, com ruivo, com moreno, aquela coisa toda. E a mulher sábia está ali, ó, direcionando. O rapaz novo, 18 anos, aquela força, né? De, ixi, eu vou conquistar tudo, eu vou fazer acontecer. E quem já tem um pouco mais de idade já pode dizer: baixa a bola, meu filho, calma. Calma, que você não é o rei da cocada, não. Calma. Alguém mais velho, mais sábio, com mais experiência de vida, assim, porque o Senhor lhe concedeu. Suas palavras são a maior riqueza para essa juventude, para que essa juventude possa entender que se eles adorarem a Deus, se eles lembrarem do Criador no dia da sua mocidade, meus amados, eles vão ter um futuro brilhante, eles vão ter um futuro glorioso. Não será somente um cursinho do bairro, eles poderão alcançar as maiores faculdades, as melhores profissões. Deus poderá honrar os seus jovens, os seus filhos, os seus netos. Aí ele vai dizer: eu não tenho dinheiro, e Deus precisa de dinheiro para honrar a sua vida. Oh, quantos podem adorá-lo? É para a sua vida. Aí quando ela estiver lá toda bonita, vestida, né, social, aquela coisa toda, na reunião de negócios, ela vai lembrar: eu sei de onde eu vim, e eu estou aqui porque o Senhor me proporcionou. O rapaz que era todo atrapalhado, um dia o cabelo estava roxo, outro dia estava verde, outro dia estava amarelo. Beleza. Aí Deus levanta
profissionalmente, transforme um menino em um homem. E quando ele estiver lá abençoado, no carrão 2024, 2025, ele vai dizer: eu estou aqui porque Deus me honrou. Deus me honrou. Porque Deus, ele não se sujeita a estatísticas. Não importa se é um governo de esquerda, não importa se é um governo de direita. Quando Deus quer honrar José, ele pega um anônimo e faz sentar no trono, sendo governador do Egito. Quando Deus quer honrar Daniel, mesmo os sátrapas se levantando e ele sendo lançado na cova dos leões, os leões têm que jejuar e o rei tem que ir lá recepcionar Daniel, porque Deus, ele honra. Aleluia! Glória a Deus! Põe a mão no seu coração e diz assim: eu saberei ser grato quando vier o tempo da honra de Deus na minha vida. Eu direcionarei a glória a Deus pelo tempo da honra que virá sobre a minha vida. E se você acredita nesse tempo de honra, glorifica a Deus agora. Exalte a Deus agora. E agradeça ao Senhor agora. Porque Deus é Deus de honra. Deus, ele cria cativeiro. Deus, ele muda cativeiro. Aleluia. E a hora está indo embora. Eu vou me apressar a proclamar liberdade aos cativos. A proclamar liberdade aos cativos. Irmãos, aqui é estranho, porque o povo não estava mais na Babilônia, o povo já estava em Jerusalém, e o profeta estava dizendo: proclamar liberdade aos cativos. Queridos, tem pessoas que saem do Egito, mas o Egito não saiu. Tem pessoas que saem da Babilônia, mas a Babilônia ainda não saiu dela. Tem pessoas que ficam tanto tempo na prova que quando chega o tempo de cantar, ele só fica se lembrando das coisas do passado, dos traumas do passado. O povo já estava em Jerusalém, o povo já estava numa fase de viver um tempo de sorrir, um tempo de se alegrar, eles já estavam em Jerusalém, mas o profeta estava falando, pregar aos cativos, ou seja, o coração deles ainda estava cativo lá na Babilônia, eles vivendo em Jerusalém, e Deus estava querendo quebrar esse cativeiro, quebrar esse jugo e colocar na cabeça deles assim: vocês estão em Jerusalém, vivam um novo tempo, vivam o tempo de Jerusalém. Oh, às vezes nós não conseguimos viver a bênção de Jerusalém porque estamos olhando só para o passado. Ai, a prova que eu sofri há 30 anos atrás. Ai, a prova que eu passei na época da pandemia me quebrou e eu passei por isso, eu passei por aquilo. E Deus olhando: tá bom, meu filho, foi difícil, mas para de falar de pandemia, porque agora você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo o tempo de Jerusalém. Ai, porque há 15 anos atrás eu fui traído. Eu sei que doeu, meu filho. Eu sei que doeu, minha filha. Agora esquece a dor dos 15 anos atrás e viva um novo tempo. Viva um novo tempo. Viva um novo tempo. Viva um novo tempo. E quero viver um novo tempo nessa noite. Se for de pé, aqueles que podem.
diz a sua oração.